E aí, povo doido, voltamos? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Se você caiu perdido nesse vídeo aqui, essa é a segunda parte da aula, então tem um para trás aí que você perdeu, tá? Se você estava assistindo a aula, já me viu com essa roupa desse jeito aqui, explicando e parei nessa imagem, então você está no lugar certo, a gente vai concluir a nossa análise da população brasileira agora. Lembrando que nós estamos falando especificamente aí dos conteúdos das aulas, né, 10, 11 e 12 de Geografia, segundo ano do ensino médio, só que esse conteúdo serve para quem quiser estudar também aí, fiquem à vontade, ok? Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui agora, depois que a gente falou de tantas teorias e tal, e como é que o território brasileiro vai sendo ocupado, algumas particularidades, a gente vai olhar a nossa transição demográfica, né? Nós temos claramente nos estudos brasileiros sobre a população, nós temos claramente definidas como aconteceram essas três fases aqui da... Se a gente quiser usar esse gráfico aqui, acho que é... Deixa eu ver. Vou deixar esse aqui por enquanto, depois a gente olha o outro. Nós temos definidos muito bem essas três fases aqui, pelo menos, né? Então eu vou apresentar essas três fases, as particularidades de cada uma, dizer por que acontece uma coisa aqui e outra ali, e aí a gente amarra o pacote. A ideia é a seguinte, essa primeira fase aqui, se você estiver anotando, essa primeira fase da transição demográfica no Brasil, ela acontece, você pode marcar aí, entre 1872 até a década de 40, 50, até 1940, 1950. César, por que 1872 é a data do nosso primeiro censo, ok? É a data do nosso primeiro censo. Então, de 1872 a 1940, 1950, né, nós temos a primeira fase. Olha o que é essa primeira fase no Brasil. Altas taxas de natalidade, as pessoas têm muitos filhos, né? A taxa de fecundidade é altíssima, 7, né, em algum momento. 7 filhos por mulher em idade fértil, a taxa de fecundidade está considerando número por mulher, de filhos por mulher em idade de 15 a 49 anos. No momento isso chega a ser 7, né? Por isso que seus pais, seus avós têm tantos primos e tios e tal. E aí, a taxa de mortalidade também é alta. Então, como nasce muita gente, mas a taxa de mortalidade também é alta, o crescimento demográfico ele é baixo. Então, nesse primeiro censo, só para você ter uma ideia, em 1872, o Brasil contabilizou menos de 10 milhões de pessoas. Tudo bem que, né, vamos considerar, o censo daquela época é na unha, né, na raça, é roots, é raiz. Ô, Dona Maria, quantos tem aí? Ah, tem 5, peraí, tá nascendo outro, mas, esqueci do fulano. Então, assim, a gente não tem informação, computador, tudo que a gente tem hoje, na hora que o cara do IBGE vem na sua casa, já vem com o aparelhinho lá, tá tudo ligado a esses dados. Mas vamos pôr aí, na média, aí, em torno de 10 milhões de pessoas, né, no Brasil de 1872. E aí, por que a taxa de natalidade é alta e por que a taxa de mortalidade também é alta? Vamos explicar o seguinte. 85% da população brasileira desse momento vive no campo. Por que nasce muita gente? Porque criança no campo, para uma população rural, não significa necessariamente gasto. Significa mão de obra, significa ajuda. Então você tem 10 crianças em casa, é 10 gente para trabalhar. Beleza? Outra coisa é que você não tem métodos contraceptivos nessa época. Você não tem informação, você não tem educação, você não tem camisinha, não tem DIU, não tem cirurgia, não tem nada. A medicina ainda não começou. Nós estamos no finalzinho do século XIX, virando para o século XX. Então você tem uma limitação também dessa informação, né, para você poder ter um controle de natalidade. Isso não existe. Os casamentos acontecem muito cedo, as meninas não vão para a escola, mano. As meninas, 13 anos, tá sonhando casar ou tá sendo obrigada a casar. Então isso, os casamentos acontecem muito cedo, logo as pessoas começam a ter filho muito cedo também. Então isso dá muitos filhos por casal, né, por família. A outra questão, né, por que a taxa de mortalidade é alta, também é meio óbvio, né? Uma população ruralizada, final do século XIX, sem acesso a medicamentos, sem acesso à medicina, sem acesso à medicina preventiva, sem acesso à vacina, né? Então você tem aí condições precárias, né, de saneamento, água, esgoto, tudo isso é muito precário. Então a expectativa de vida é muito baixa, né, 30 e poucos anos, e a esperança, né, de vida ao nascer, 30 e poucos anos, e aí você tem vários problemas de saúde. Mano, não tem anestesia, não tem remédio, não tem essas paradas que a gente tem hoje não.
Então isso justifica taxas de natalidade alta e mortalidade também. Então não há crescimento demográfico, vegetativo. Como que cresce a população aqui então? Vamos ver se você pegou. Saldo migratório. Tá chegando uma galera, beleza, gostei de ver. Escutei no fundão aí, obrigado. Aí temos aqui, na nossa segunda, a migração então é um ponto fora da curva aqui, tá? E não esqueçam do projeto de embranquecimento da população. O Brasil não quer, a elite brasileira, final do século XIX, não... Henrique, ó, a elite brasileira, final do século XIX, não quer ser filho da África, não quer ser filho da América, quer ser filho da Europa. Beleza? Vamos trazer o trabalhador de lá então. A segunda fase, que é essa aqui, ó, ela vai de 1940 e 50, conforme a sua notação aí, até 1980. Então seria essa segunda fase aqui. O que acontece? Cai, tem uma queda acentuada na mortalidade, as pessoas passam a viver mais, né? Então a mortalidade cai. E aí você ainda tem a taxa de natalidade, ó, não acompanha o mesmo ritmo. Continua alta, vai caindo um pouquinho, né? Mas é gradual. Então assim, continua nascendo muita gente, porque é uma questão de cultura. As pessoas vêm para a cidade nesse momento, né? O Brasil está se industrializando, olha o que está acontecendo. Anos 40, 50, nós estamos já começando a sofrer os efeitos ali da Era Vargas, do projeto de industrialização do Brasil, da urbanização. Vocês vão ver tudo isso em história, vai associando os conteúdos. E aí, a construção de Brasília, as cidades crescendo, a indústria chegando, as multinacionais. Então, de 40 e 50 até 80, o Brasil passa por um processo de desenvolvimento industrial, um grande êxodo rural, da galera vindo do campo para a cidade, e as cidades começam a crescer de forma caótica, a nossa urbanização está rolando aqui nessa segunda fase, e aí você tem um comportamento da população nesse momento que continua tendo muito filho, né? Porque a cultura ainda é de famílias numerosas, você ainda tem essa cultura, ainda tem pouca instrução dessa galera, ainda tem pouca informação, educação precária, métodos contraceptivos ainda não está rolando, né, com eficácia. Então você tem ainda a taxa de natalidade muito alta. Mas ao mesmo tempo, o impacto na esperança de vida das pessoas, ele é muito mais rápido. Então essas gerações que estão na cidade, dos anos 40, 50 até 80, a expectativa de vida é maior, aí tem vacina, né? Aí tem medicina preventiva, saneamento básico, você tem várias questões na cidade que melhoram a condição de vida da população, né? Que fica maravilha a vida da população, mas no mundo inteiro as pessoas começam a viver mais, o século XX traz isso para as pessoas, né? O processo da indústria, o processo das cidades, faz com que as pessoas possam viver mais. Você tem uma medicina preventiva que consegue controlar muitas doenças que antes não eram controladas. E hoje a galera quer parar de tomar vacina. Acontece. Essas melhores condições, então, nas cidades, né, é o nosso período da industrialização, faz com que tenha um grande crescimento. Olha só, numa outra curva aqui, ó. Aqui, ó, caiu a taxa de mortalidade, continuou alta a natalidade, olha o crescimento da população brasileira. Percebam que o start disso para o Brasil ou para qualquer outro lugar é a questão da industrialização e da urbanização. O nosso processo é muito rápido, porque alguns autores vão questionar, talvez a gente não tenha vivido uma revolução industrial. A nossa industrialização, principalmente nos anos 50, depois que o Vargas tinha preparado ali uma indústria de base, ela é muito rápida. Pós-Segunda Guerra Mundial, as multinacionais não explodem não, tá? Mas chegam no Brasil e isso faz a gente industrializar muito rápido e o processo de urbanização acaba sendo caótico. Tudo bem? Agora vamos para a terceira fase aqui, vamos usar o mesmo gráfico. Ó. Na terceira fase, aí seria dos anos 80 até alguns anos atrás agora, vamos pôr de 80 até 2010 mais ou menos, por aí, que é o último censo. Nessa terceira fase, que já está bem mapeada também, nós teríamos a taxa de natalidade caindo bastante também, muito, principalmente a partir dos anos 90, assim, e ainda as taxas de mortalidade se mantendo. Então, nesse momento, a população continua crescendo em números absolutos, mas num ritmo que vai desacelerando. Tá? Então, tem um crescimento populacional, mas esse ritmo vai desacelerando. Dos anos 80 até quase os dias de hoje, aqui, né, praticamente, nós estamos vivendo essa terceira fase e indo para uma quarta fase. Por que a taxa de natalidade começa a cair? Presta atenção que esse é um assunto bem suculento para o vestibular, a galera adora falar disso, né? Você tem alguns motivos. A fecundidade cai bastante, né?
Primeiro porque a cidade, a vida na cidade, a vida urbana, ela tem mais desafios, ela tem um custo de vida muito alto. Então, aos poucos as pessoas vão percebendo, né, isso é uma questão cultural, que filho na cidade é gasto, não é mão de obra. É comida, é escola, é sapato, vocês aí, ó, vocês dão gasto pra caramba. Pergunta pro pai de vocês. Vai lá, falou, pai, mãe, o professor tá dando aula ali de geografia e falou que a gente dá muito gasto, é verdade? Pergunta lá, pra você ver. Dá pausa aí no vídeo e pergunta lá. Pro seu pai, pra sua mãe, se você não dá gasto. Agora, se você morasse na roça, mas a roça que eu tô falando não é essa que você vai na fazenda fim de semana, não. Isso aí não. Roça. Se você morasse na roça, você não dava gasto. Porque na roça você brinca com mamona, pedaço de pau, pedra, sabugo, galinha, porco, né? Sobe na árvore, cai, quebra o braço, morre. Morre não. Fica aqui, pessoal. Então pergunta pro seu pai se você não dá gasto na cidade. O custo de vida é alto. Aí a galera começa a perceber que, né, filho dá gasto. Mas ao mesmo tempo, como é que você controla então? Você precisa ter avanços. Então a partir dos anos 80 também, com a Constituição ali de 88, os anos 90, começa a ter no Brasil mais acesso à informação, acesso a uma educação universal, as escolas públicas começam, né, a se multiplicar e atender a todo mundo. E aí você tem os meios de comunicação, a TV tem um papel muito importante nisso. A galera começa a se informar mais. A TV, detalhe, tem um papel muito importante nisso, porque as novelas que estão fazendo muito sucesso na época, elas tendem a mostrar uma família menos numerosa. Então você tem um casal lá que é protagonista, né? Aí você tem 2 filhos ali, no máximo 3 e tal. Então isso vai criando um padrão cultural também para as famílias brasileiras. E aí você tem, lógico, a quantidade de informação vai melhorando, os métodos vão melhorando e aparecendo outros. Então você tem a camisinha, o DIU, as cirurgias e a pílula. A pílula é uma revolução, porque a mulher pode controlar a partir disso o seu próprio corpo, ela pode escolher ter filho ou não. Lógico que isso tem a ver com a condição social, com o grau de instrução, o acesso ao medicamento, mas assim, a mulher controlando o seu próprio corpo, ela pode escolher não ter filho. E aí ela pode escolher trabalhar, ela pode escolher estudar, se ela tiver escolha, né? Às vezes não tem. E aí, esses métodos contraceptivos causam uma revolução, porque aí dá para você prevenir filhos se você não quiser, então. Agora nós temos muito mais informações e muito mais coisa acontecendo. A mulher tem, com esses métodos e principalmente a pílula, controle do seu próprio corpo. Ai que doideira! Eu controlo meu corpo, eu não quero ter filho, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero ter independência. E tendo independência, explode o número de divórcio também, porque aí a mulher fala, eu não quero ficar com esse traste, né? E aí isso pode acontecer. Que bom, enfim, né? Outra coisa que é importante, eu quero chamar a atenção aqui, é que você encontra muito falando sobre essa terceira fase que a mulher entrou no mercado de trabalho. Vamos acertar um negócio aqui, meus queridos. A mulher sempre trabalhou. As mulheres, né? Uma vez eu tomei um pito aí, porque eu acostumado a falar mulher, as mulheres, porque somos plurais, e tá certo, burro. Ó, as mulheres sempre trabalharam, beleza? Sempre, desde a caverna. E sempre acumularam jornadas, depois a gente vai falar disso numa aula de população e economia. Acumulou jornada, acumula até hoje, 2, 3 jornadas. É mãe, é dona de casa, trabalha fora, faz um monte de coisa. Então assim, a mulher sempre trabalhou. Toma cuidado, porque é verdade que nesse momento aqui há uma inserção muito maior, numerosa, massiva, né, das mulheres no mercado de trabalho. Mas toma cuidado também para você não ficar imaginando que a mulher entrou no mercado de trabalho. Dá a impressão que a mulher está ali na história, né, sem ação e sem protagonismo, e de repente o mercado de trabalho puxa a mulher para o mercado de trabalho. Não é isso que acontece. Mas o fato de você ter controle de natalidade, como é que você vai trabalhar se você tem 7 filhos? Né? Trabalhar fora, né, no caso, uma dos trabalhos. Então, nesse momento aqui, você começa a ter o custo da família muito alto, a mulher precisando trabalhar fora para ajudar em casa, e aí dá para poder programar ter menos filhos e tal. Então, tudo isso vai somando e faz com que as taxas de natalidade caiam muito. Ainda assim, volto a dizer, a população brasileira continua crescendo, só que num ritmo cada vez mais desacelerado. Tá bom? Deixa eu tomar água aqui. Aqui nós não vou fazer na edição, vídeo, é tudo direto, tá? Se errar, errou, e aí eu conserto, nós vamos fazendo, porque não dá tempo de editar aqui. Serão muitas aulas. Tudo bem? Estão acompanhando aí? Tá ok? Se não tiver, me dá um grito.
Onde eu estava? Ah, sim, importante, ó, isso é uma área que eu trabalho. Ainda falando dessa queda de natalidade. Com essa inserção da mulher no mercado de trabalho, tomando esses cuidados aí que eu avisei, mais a questão dos métodos, né, e a informação e tudo isso, com isso abre a possibilidade também de um planejamento familiar. Então as mulheres começam a casar cada vez mais tarde. Eu fiz uma média, todo mundo sabe que eu tenho uma banda que faz festa de casamento. Aliás, olha só que doideira, quando eu fui fazer a minha graduação em História, eu queria... inocente, né? Eu entrei e tal, eu queria estudar o fim do casamento. Falei, o casamento vai acabar. O casamento vai acabar, não vai ter mais casamento. Isso aí no comecinho, né? Lá da graduação. Não vai ter mais casamento, o mundo vai acabar na putaria. E aí eu fui... Nada a ver. Aí eu descobri que além dos casamentos não acabarem, eles vão aumentar. Porque uma pessoa casa mais de uma vez, pode ser, né? Fábio Júnior, Roberto Justo, para provar isso. Mas assim, além das pessoas casarem mais de uma vez, eu não entendia nada da propriedade privada, da família burguesa, de nada disso. E aí depois eu fui descobrir que o casamento é a manutenção da propriedade, né? E aí mudou tudo. Aí eu fui falar de outras coisas que vocês não precisam saber agora, então a gente conversa sobre isso. Mas, por que eu estou falando isso? Os casamentos eles começam a acontecer cada vez mais tarde, né? E isso diminui o período ali que a mulher pode ter filhos, né? Então desce essa taxa de fecundidade, é isso que faz a taxa de natalidade cair aqui então. Porque olha o caso de vocês aí mesmo, né? Que estão assistindo essa aula. Vocês estão pensando em estudar, consolidar, terminar os estudos, consolidar uma carreira, né? E aí depois o casamento e ter um filho. Isso, né, torna meio inviável o planejamento de uma família com 6, 7, 8 filhos, né? Então as famílias vão ficando menos numerosas então. Beleza? O Brasil está concluindo aqui a sua transição. Ao mesmo tempo, nessas condições aqui da expectativa de vida só vão aumentando. As pessoas vão vivendo cada vez mais. E como continua chegando gente, ainda assim, na terceira fase a população continua crescendo. Só que num ritmo cada vez mais lento. Mas em números absolutos, ó, também 211 milhões de pessoas, né? Aí, algumas... Aqui o nosso crescimento, ó. E aí tende, agora aqui numa quarta fase, desacelerar bastante e aí começar a cair. Isso vai demorar um pouco ainda para acontecer, mas a gente está concluindo essa transição demográfica nossa. Duas coisas que eu quero chamar a atenção para a gente poder finalizar o nosso papo, o nosso rolê aqui. Primeiro, isso aqui é mais focado para a questão do vestibular mesmo, tá? Muitas questões vêm falando então... Por que eles trabalham com isso? Porque ao dizer que a taxa de fecundidade no Brasil está caindo, e olha só, 1940, 6,1. E o Henrique, eu preciso usar outra pessoa como exemplo. Eu não estou falando que é uma pessoa e um pedaço não, tá? Isso aqui é média. Então de 1940 para 6 pessoas, em média, 6 filhos em média por mulher, média. Hoje nós estamos aqui ó, em 2010 1,9 e hoje 1,7 e caindo. Nós estamos abaixo da taxa de reposição. Já expliquei para você o que é a taxa de reposição. Estava prestando atenção nessa aula não. Taxa de reposição 2,1. Que 2 pessoas para repor mais 2 e 1 é a taxa de mortalidade lá que a gente tem que contabilizar. Então assim, por que os vestibulares gostam de trabalhar com esses números? Porque ao dizer que aconteceu isso... Cara, essa curva esconde um monte de coisa. Eu posso falar da urbanização, eu posso falar do projeto de industrialização do Brasil da Era Vargas, eu posso fazer uma questão interdisciplinar com história e geografia. Eu estou dizendo muita coisa. Eu estou falando sobre um padrão cultural, eu estou falando sobre o processo de ocupação do território, eu estou falando sobre desenvolvimento econômico, eu estou falando sobre educação, eu estou falando sobre mulheres no mercado de trabalho. Tem muita coisa escondida nessa linha aqui. Então por isso que esse assunto é bastante recorrente nas provas. Vocês vão ver aí nos exercícios, né? Então, uma tendência, né, nossa dos últimos anos e tende é uma tendência para frente também. A taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher, está caindo, ok? Isso depois a gente vai falar em economia se tem algum problema, se não tem, se vai faltar mão de obra, se precisa rever alguma coisa nas escolas, se vai continuar chegando muito aluno novinho para dar aula ou não. Isso a gente vai conversar depois, mas vai pensando nisso. E outra coisa que a gente tem como um padrão, tudo bem que esse número aqui é de 2011, mas só para vocês visualizarem aqui a tendência, né? O gráfico. Ver se consigo fazer um movimento sem olhar lá. É
é que a expectativa de vida tem aumentado bastante. Ó, em 1920, a expectativa de vida, a esperança de vida, né, em média, quanto uma pessoa vive, estava ali, ó, perto de um pouquinho para cima de 40 anos. E aí a expectativa de vida vai aumentando. Ó. E aí nós temos aqui... Deixa eu ver se os números estão atualizados, mas aqui, ó, hoje nós temos essa expectativa de vida aqui, segundo os últimos estudos, né? E a população brasileira está envelhecendo, o Brasil está virando um país de cabelos brancos, né? Isso já aconteceu em outros países e agora está acontecendo com a gente também. Uma coisa interessante é que, depois vocês olham, eu estou deixando as imagens aí também para vocês, tá? Depois vocês olham com calma lá. Mas as mulheres, né? Depois a gente volta nesse assunto quando a gente for falar de economia, porque aí a gente tem que falar de previdência, né, dessas coisas. Mas as mulheres tendem a viver mais, ó. Quantos anos tem a mais de expectativa de vida as mulheres com relação aos homens, né? Em 2018, uma média aí de 6,3 anos as mulheres vivem mais. E quem tem homem em casa, mulher, sabe disso. Quem cuida mais da saúde? Quem marca mais consulta? Quem corre atrás para ver como é que tá a saúde? Vocês sabem disso. Quem você tem teu pai, teu avô, teu irmão aí, você sabe que é difícil fazer o homem tomar remédio, né? Teimoso, igual a porta. Você sabe disso. Só que aqui tem uma outra questão interessante. Dos 15 aos 34 anos, né, nessa faixa etária, o Brasil perde muitos homens. Vai pensando por quê? Os homens de 15 a 34 anos, a gente tem um buraco ali na população masculina. Isso tem a ver com violência, tem a ver com álcool e direção, tem a ver com principalmente jovens, né, na periferia e tal, a população mais pobre, mais vulnerável, ligada à violência e tal, essa população tende a perder mais indivíduos aí. Então por isso que dá uma queda na média geral aí também. Mas é verdade que as mulheres vivem um pouco mais, mas assim, biologicamente não há, não sei, os professores de biologia podem me ajudar, mas biologicamente não há uma explicação, mas culturalmente, socialmente, sim, tá? Depois vocês olham também aqui, eu coloquei, eu não vou comentar esse gráfico, mas eu coloquei aqui para vocês verem esse infográfico aqui sobre a condição da população idosa no Brasil, tá? A gente não está encerrando esse assunto hoje, a gente, quando for falar de economia e tal, a gente volta a falar dos idosos, tá? Para finalizar, só para você entender o que aconteceu, isso aqui é uma pirâmide demográfica. Nas próximas aulas vocês vão enjoar de ver esses gráficos aqui, que a gente vai falar muito de pirâmide. A pirâmide ela traz algumas informações pra gente. Olha só essa primeira aqui, ó. Ela tem aqui embaixo os milhões de habitantes, né? Não sei se está dando para ver direito, mas aí se acompanha pela imagem que eu deixei no material. E aqui a idade, né? O ano em que essa pirâmide foi feita e gênero, né? Homens e mulheres aqui. Olha a nossa pirâmide de 1980. Aqui embaixo é a população jovem, aqui a população adulta e aqui a população idosa. Olha o que está acontecendo com a nossa pirâmide. Nossa pirâmide está fazendo isso aqui, ó. Vocês, meu braço está aí. A população idosa em 80 reduzida, muitos jovens. Aí, ó, vai diminuindo o nascimento, ó, o meu cotovelo, a base da pirâmide. E essas pessoas aqui vão crescendo, o meio vai ficando grande, a gente está virando um botijão de gás aqui, ó. Tá vendo? Então isso tem algumas implicações econômicas importantes que a gente vai falar na próxima aula aí, tá bom? Tem o custo de tudo isso, precisamos debater previdência, sim, esse tipo de coisa. A gente vai olhar tudo com detalhe. Beleza? O que nós vimos hoje então aqui, moçada? Rapidinho, uma revisãozinha. Dos dois vídeos, tá? Eu revisei com vocês as teorias demográficas, essa preocupação com o crescimento populacional. Falamos da tal da transição demográfica, que é muito importante para a gente analisar o padrão desse crescimento, entendê-lo, né? Falei para vocês, revisei, né, as 4 teorias demográficas, a malthusiana, a neomalthusiana, a reformista e a última mão ficou de fora aqui, né? A malthusiana, a malthusiana, a neomalthusiana, a reformista e a ecomalthusiana. Falamos dessas 4 teorias, corre lá no livro e texto, né, dá uma revisada. E falei para vocês da população brasileira, estabeleci ali uma ideia de população absoluta, né, 211 milhões de habitantes, fizemos uma análise legal sobre densidade demográfica, para a gente não passar vergonha, né, e aí tem que, né, pormenorizar esses contrastes que existem no Brasil, falamos disso também. Fez um histórico com vocês da ocupação do território brasileiro, uma ocupação muito pautada pelo litoral, nas
formando grandes cidades, com vários problemas sociais e até ambientais, que a gente pode falar mais para frente ali, porque nem todo mundo tem acesso à água tratada, esgoto, e isso aí acaba prejudicando a nossa natureza do litoral, isso é verdade, mas a gente olhou essa ocupação. Falei que nessa ocupação do território, né, e no crescimento da população brasileira, tem um ponto fora da curva aí, que é a questão da imigração. Mostrei aquelas fotos lá, indiquei o Memorial da Imigração em São Paulo, muito legal a documentação que tem lá. Falei do projeto, né, de embranquecimento, né, desse projeto imigratório e tal. E aí nós fomos olhar especificamente a questão das fases dessa transição demográfica no Brasil, né? Quando que o Brasil completou a sua. Então, trocando em miúdos aí, nós estamos completando, nós acabamos de completar, né, a nossa transição demográfica nessas 3 fases que eu expliquei, como e quando e por que elas aconteceram, tá? No geral, eu finalizei aqui com vocês dizendo que é uma tendência, né, nos últimos anos, uma constatação na verdade, em que diminui muito a taxa de fecundidade. Isso implica, lógico, na taxa de natalidade, né? As 2 coisas estão associadas. As mulheres estão tendo menos filhos, né, em média. Isso faz com que a taxa de natalidade diminua o seu ritmo. E aí você tem, ao mesmo tempo, um envelhecimento da população na medida em que a taxa de mortalidade cai quando a expectativa de vida aumenta. Estamos aí acima de 76 anos na expectativa de vida, tá bom? Fechando com essas tendências, nós entendemos um pouquinho melhor a população brasileira. A partir disso, indiquei para vocês o livro do Jurandir Ross, tá? Geografia do Brasil, e eu estou deixando várias indicações aí para vocês. Estou deixando aqui no link do vídeo e no material, tá? Um vídeo do Nexo Jornal muito legal sobre o envelhecimento da população. Estou deixando o site do IBGE, estou deixando o site do IBGE para educação, que é o IBGE Educa. Estou deixando uma matéria sobre o Museu da Imigração aí para vocês também, para vocês terem material para estudar. Coisas que eu provavelmente passaria na aula e eu vou deixar para vocês assistirem aí na organização do tempo de vocês e conforme vocês tiverem disponibilidade. Então dá uma fuçada no material aí, leiam com atenção o que vocês têm que fazer, né, como atividade. A maior atividade era assistir essa aula e ler o livro-texto. Eu vou pedir para vocês a tarefa e o exercício da aula, né, básico, tranquilo. Vocês vão ter que fazer numa folhinha e guardar. Leiam as instruções lá com calma. E chega, né, galera? Tudo bem? Não sei se deu certo, espero que sim. Essa é a nossa primeira tentativa, né? Espero que tenha dado certo. Espero que vocês tenham conseguido absorver. Desculpa se eu estou falando rápido, mas ó, fiz quase 2 vídeos de 30 minutos para tentar resumir o máximo que eu posso, tá? Vamos manter a sanidade mental, cuidem de vocês, cuidem dos seus, vamos acreditar na ciência, acreditar nos fatos, que a gente sai logo logo dessa. Essa quarentena ela não é até, né, lá agosto, setembro, provavelmente daqui a um tempo a gente já vai poder começar a retornar algumas atividades com muito cuidado, mas é extremamente importante a gente acompanhar o exemplo de tudo que está acontecendo no resto do mundo e não achar que é só aqui que a gente tem a solução que vai ser aplicada só aqui, que no resto do mundo não foi aplicada. Vamos ser o único país, então, a não seguir o protocolo, né? 158 países estão atingidos pela doença e nesses 158 países você tem um período de quarentena aí necessário, tá? Até a Índia, que tem 1,3 bilhões de pessoas lá, fez um confinamento aí emergencial para a gente poder achatar a curva, pesquisa aí o que é isso, para a gente conseguir fazer o sistema de saúde atender todo mundo e para que a gente possa sofrer menos com tudo isso, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, manda mensagem a hora que vocês quiserem, estou aqui. Aproveitem esse período nosso aqui para a gente poder manter esse contato aí online, tá? Manda mensagem, normalmente eu estou conectado aí das 10 da manhã às 5 da manhã, nesse horário doido. E, bom, logo a gente se vê pessoalmente aí, tá bom? Muito obrigado por ter ficado aqui com o vídeo. Faça direitinho as coisas que eu estou orientando lá na tarefa. E um abração para vocês, tá? Tô com saudade, mas logo a gente tá junto aí. Falou, segundão!